E aí, pessoal, beleza pura, né? Vamos nessa. Dessa vez nós vamos ver o diagrama de mudança de estado físico, beleza? Então vamos nessa. Pessoal, para começar, aqui, essa linha aqui, certo? É a linha da temperatura, certo? O nome dela é a ordenada, certo? Então nessa ordenada nós vamos colocar a temperatura, beleza? Só botar esse lapisinho aqui, pronto. Aqui essa outra linha horizontal, certo? Ela é chamada de abscissa, ok? Então, nessa abscissa nós vamos colocar o tempo, geralmente em minutos, ok? Então a linha da ordenada, que é a vertical, certo? Vai ser a temperatura em graus Celsius, certo? Esse símbolozinho aqui é de graus Celsius. Essa bolinha aqui é de grau, certo? E o C é de Celsius, certo? E na abscissa nós temos o tempo, ok? Pessoal, no vídeo passado a gente falou, né, que o ponto de fusão do gelo, da água, né, vai ser a 0 graus Celsius, certo? Temperatura de fusão, ok? E o ponto de ebulição, PE, certo, da água, vai ser a 100 graus Celsius. E isso, lembrando, a pressão de 1 atm, não esqueça disso. Ou seja, a pressão atmosférica, a nível do mar. Porque está a nível do mar. Ok? Se for lá na serra, é outra. Se for abaixo do mar, é outra pressão. Ok? Aí é outra pressão, é outro ponto de fusão, outro ponto de ebulição. Ok? Então, beleza. Como é que a gente faz? Esse gráfico aqui, certo? É da água. Ou seja, é de uma substância pura. Certo? Então aqui eu tenho um ponto de fusão dela, certo? Aqui eu tenho um ponto de fusão dela, né? Esse pontilhadozinho aqui, ó, quer dizer o ponto de fusão dela, que está a 0 graus Celsius, beleza? E lá no 100 eu faço outro pontilhadozinho, ó, certo? Para levar a esse outro patamar, que é o patamar de 100, que é o patamar do ponto de ebulição da água. Então aqui, ó, trecho de ebulição e aqui trecho de fusão, certo? Beleza? Lembrando, o trecho de fusão, certo? Coexiste, né, concomitantemente, gelo mais água, simultâneos, ao mesmo tempo, certo? E na temperatura constante de 0 graus Celsius, certo? Lembrando, esse ponto aqui é o ponto inicial de fusão, ó, início da fusão, 0 graus Celsius, certo? E aqui é o ponto final da fusão, final, tá aqui, ó, fim da fusão, 0 graus Celsius também, certo? Então aqui eu só tenho água líquida a 0 graus Celsius e aqui eu só tenho água sólida, que é o gelo, certo? A 0 graus Celsius também, ok? Na medida que o tempo vai passando, eu vou tendo uma mistura de gelo mais água, de gelo mais água, certo? Aqui mais ou menos no meio eu tenho 50% de gelo e 50% de água, certo? Certo? Antes desse meio eu tenho mais gelo do que água. E depois aqui do meio eu tenho, né, mais água do que gelo a 0 graus Celsius. Até eu chegar ao final aqui, né, com 100% água líquida a 0 graus Celsius. Certo? Antes desse ponto de fusão eu só tenho gelo, ou seja, eu só tenho água sólida. Então nesse trecho só existe gelo sólido, cuja temperatura está subindo. Ok? Então aqui, por exemplo, sei lá, só um exemplo hipotético, menos 10 graus, certo? Exemplo hipotético, certo? Menos 10 graus Celsius. Exemplo hipotético, tá? Não significa dizer que é exatamente, né, essa temperatura aqui, não. É só uma hipótese, ok? Aí, bom, de menos 10 vai passando, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, 0, né? Então chegou no 0 aqui, começa a fusão, certo? Bem aqui continua com 0 e aumenta a temperatura, certo? Então nesse trecho só existe água líquida cuja temperatura está subindo, vai aumentando a temperatura até chegar em 100. Se quer a temperatura até chegar em 100 é porque eu estou botando uma energia, né, fogo nela, aquecimento, estou botando lá no fogão, tá bom? Então aqui é o início da ebulição, início, certo? Aqui eu só tenho água a 100 graus Celsius, certo? Aí essa água vai se transformando em vapor, tal.
até eu chegar ao fim da ebulição. O fim da ebulição, ó, a 100 graus Celsius, certo? Então aqui é a mesma comparação com a fusão, ou seja, aqui eu tenho, né, tipo 90% de água líquida, 10% de água em vapor, né? E assim vai, até chegar aqui. Então aqui eu tenho 50% de água líquida e 50% de vapor, certo? E aqui eu já vou tendo mais vapor do que água líquida, até eu ter completamente vapor, 100% vapor aqui no final da ebulição, certo? Então trecho que coexiste água e vapor em temperatura constante, 100 graus Celsius, ok? E após isso, continuando com o aquecimento, fornecendo energia para ele, fornecendo calor, eu tenho nesse trecho aqui, só existe vapor de água cuja temperatura está subindo. Ok, beleza, certo? Ótimo. Nota 10. Vamos lá. Então, nesse gráfico, notamos dois trechos horizontais, ou seja, dois patamares, certo? Que é esse patamar aqui e esse patamar aqui, ok? Esse aqui é o patamar. O primeiro patamar do gráfico exprime o fato de que a fusão do gelo ocorre a temperatura constante de 0 graus Celsius, certo? Então aqui é tudo 0 e aqui é tudo 100, ok? Que é a temperatura de fusão ou ponto de fusão do gelo, PF. PF não é prato feito, viu? É ponto de fusão. Do mesmo modo, o segundo patamar indica que a ebulição da água ocorre a temperatura constante de 100 graus Celsius, certo? Então aqui 100 graus Celsius, como eu acabei de falar, que é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, PE, da água, certo? Beleza, ok. Aí aqui eu tenho um gráfico, ó, tem outro gráficozinho aqui, ó. No resfriamento da água, o gráfico será invertido. Então aqui é o gráfico do aquecimento, né, que é tipo subindo uma escadinha, a setazinha, ó, subindo, certo? Fusão e ebulição, aqui é 0 e aqui é 100, beleza? E aqui é o resfriamento da água, resfriamento. Então no resfriamento da água eu tenho escadinha descendo, ó, vapor. Aí qual é o contrário de ebulição? Contrário, condensação, vai descendo, descendo, certo? Contrário de fusão, que é solidificação, e vai descendo. Beleza? Vapor, vapor, continua, água e água, continua, ou seja, água líquida, né? E gelo, eu continuo. Beleza, pessoal. Show de bola. Ótimo. E o negócio aqui. Eu não quero ver essa parte aqui agora, não. Eu quero só fazer um negócio aqui com vocês, ó. Vamos voltar aqui. Um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Esses 50 graus Celsius, ele está no estado sólido, líquido ou gasoso? Onde é que está o 50? Está entre 0 e 100, né, professor? Isso. 50 está entre 0 e 100. Então, 0 e 100 vai ficar mais ou menos aonde? Aqui. Então, esse trecho aqui é só o que? É só líquido. Olha aqui, ó. É só líquido. Ok? Então, 50 graus Celsius, eu só tenho um líquido. Ok? Se eu tiver 60 graus Celsius, a professor também, né? Está entre 0 e 100. Pronto, está entre 0 e 100. 60 deve estar por aqui. Então, eu tenho só o líquido também. Beleza. Se eu tenho 99,9, 99,9 é menor do que 100, não é isso? Se é menor do que 100, continua aqui, ó. Continua líquido. Então, 99,9, certo? Apagar só esse bichinho aqui. Pronto. 99,9 graus Celsius, né? Continua sendo líquido. Ok? 1 grau. 1 grau. Eu vou ter o quê? 1 grau Celsius. Tá entre 0 e 100? Tá. Então, né? É líquida. Ok? Qualquer temperatura entre 0 e 100, pessoal, é líquida. Ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, menos 3. Então, menos 3 graus Celsius vai ser o quê? Menos 3 é abaixo de 0. Abaixo de 0. Então, qualquer temperatura que é abaixo de 0, ó, vai ser o quê? Ó? Vai ser sólida. Tá bom? Então, aqui é um S de sólido. Ok? Qualquer temperatura negativa, certo? Vai ser sólida. Tá bom?
E se eu tiver 101 graus? 101 graus vai ser? É maior do que 100, né, professor? É maior do que 100. Então vai ser o quê? Gasosa. Tá certo? Gasosa. Qualquer temperatura acima de 100 é gasosa. Então tá aqui, ó. Qualquer temperatura maior que 100 graus, certo? Vai ser gasosa. E qualquer temperatura menor que 0, certo? Vai ser o quê? Vai ser sólida. Beleza, pessoal? Show de bola. Ok. Certo? Vamos só ver essa parte de substância impura, para vocês terem noção. Tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Se tivermos uma mistura ou substância impura, os patamares mostrados acima, que é o da fusão e ebulição, né? Solidificação e condensação, bem aqui, certo? Ó, aqui, então isso aqui é patamar. Isso aqui é patamar, certo? Isso aqui também é patamar, isso aqui também é patamar. Esses crescimentos aqui não é patamar não, certo? Patamar é quando a reta é constante, ela não varia, ok? Então, ó, se tivermos uma mistura ou substância impura, os patamares mostrados acima não serão mais encontrados. Assim, por exemplo, uma mistura de água e sal terá um intervalo ou faixa de fusão abaixo de 0 grau e o intervalo ou faixa de ebulição acima de 100, ao nível do mar. Ok? Então, uma mistura de água e sal, né? Já não é mais puro, é uma mistura. Então, vou ter isso aqui, ó. Fusão, ó, o início é aqui e o final é aqui, ó. Então, há uma variação, não é mais constante. Ebulição, o início aqui, o final aqui, ó. Então, existe a faixa de ebulição e a faixa de fusão. Então, é uma mistura, certo? Então, na mistura não tem patamar. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui. Próximo vídeo a gente vai ver a diferença entre mistura eutética e mistura azeotrópica, tá bom? Porque uma vai, nelas vai ter um patamar apenas, o outro não é patamar, ok? Beleza? Então até o próximo vídeo, valeu pessoal, se inscreva no canal.